Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema: Igreja não é prestadora de serviços. 1 Timóteo 3,15 diz a Bíblia: para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Meus amados, os profetas da época de Jeremias eram indolentes e dissolutos. As palavras deles incentivavam o pecado do povo, incentivavam a lascívia e a idolatria. O coração de Jeremias gemia, seus ossos estremeciam ao ver os falsos profetas anunciando os próprios sonhos mentirosos e falando da visão de seus próprios corações. Não havia outra alternativa para Jeremias a não ser se opor à influência desses falsos profetas sobre o povo. Jeremias insistiu junto ao povo para que o povo não ouvisse esses falsos profetas da sua época. O ministério de Jeremias foi uma verdadeira cruzada de antagonismo, de oposição aos pecados e vícios do povo e dos falsos profetas da sua época. Jeremias anunciava o juízo de Deus, caso não houvesse confissão de pecado e arrependimento. Mas anunciava também a restauração, anunciava o perdão de Deus, caso houvesse confissão de pecado e arrependimento. Jeremias passou por sofrimentos, passou por dores, afrontas, foi odiado por aqueles a quem suas palavras importunavam. Mas em nenhum momento Jeremias deixou de anunciar que haveria juízo para quem não se arrependesse, mas haveria restauração para aqueles que se arrependessem. Meus amados, nós, como igreja do Senhor Jesus, não devemos ter medo de ser a luz do mundo, de anunciar a verdade de Deus, por ter medo de passar por sofrimentos, dores, afrontas e perseguições. Quando queremos estar imune às dores, aos sofrimentos, às perseguições, estamos sendo espiritualmente mesquinhos. Se deixarmos de passar pelo vale da sombra da morte, também nunca chegaremos às alturas da transfiguração. Se quisermos salvar as nossas vidas, a perderemos. Caso Jeremias tivesse se afastado do seu chamado celestial, se ele tivesse decidido a se afastar do seu chamado celestial, ele nunca teria brilhado como uma estrela no meio de tantas nuvens negras e nunca teria recebido o seu galardão sobremodo grande. Meus amados, existe uma fumaça negra de pecados de todos os tipos cobrindo as nações, cobrindo as sociedades. E nós, como igreja do Senhor Jesus, devemos resplandecer como a luz de Deus aqui nesta terra, anunciando que há salvação, sim, para aqueles que confessam e se arrependem dos seus pecados, mas há também juízo
para aqueles que não confessam e não se arrependem dos seus pecados. Não adianta nós exortarmos o pecador para vir a Cristo, se não mostrarmos a ele o terrível perigo em que ele se encontra. Não adianta nós exortarmos o pecador para vir a Cristo, se não mostrarmos a ele o diagnóstico do seu estado fatal. O nosso ministério como igreja do Senhor é destruir, através da pregação da palavra de Deus, a falsa confiança que está instalada no coração do pecador. O nosso ministério como igreja não é outro a não ser através da palavra pregada, destruir os refúgios de mentiras que estão instalados no coração do pecador. Os maiores avivamentos começaram sempre assim, com a pregação sem reservas do evangelho da palavra de Deus, mostrando, apresentando fielmente as demandas de Deus às consciências iníquas. Os maiores avivamentos começaram sempre assim, pregando os terrores do inferno, os terrores do juízo de Deus, com a ternura do Calvário. Não podemos docilizar o evangelho e fazer da igreja uma comunidade bonachona, uma promotora de autoestima. Não podemos fazer isso com a igreja do Senhor Jesus. O que Deus requer de nós é a nossa fidelidade na anunciação da palavra de Deus. Jeremias falava aos falsos profetas e ao povo que Deus lhe falava. Exatamente o que Deus lhe falava. Jeremias, ele não assegurou para si uma vida pacífica, uma vida cômoda, sem sofrimentos, sem dores, sem afrontas, sem perseguições. Não, se assim ele tivesse feito, assegurado para si uma vida cômoda, pacífica, sem dores, sem sofrimentos, sem afrontas, sem perseguições, Deus nunca lhe teria falado e ele tinha se descaracterizado como profeta do Deus vivo. Meus amados irmãos, hoje muitas igrejas se descaracterizaram como igreja. Por quê? Porque buscaram uma vida pacífica com o mundo. A igreja, meus amados irmãos, é uma comunidade de salvos que se reúnem para adorar a Deus e testemunhar de Cristo. E não é a igreja, não é uma comunidade prestadora de serviço. A ideia que muitos têm é que a fé em Cristo lhe dá um cartão de crédito sem limites para cultivarem a cultura do consumismo espiritual. Quando fomos salvos, nos tornamos servos para servir e anunciar o evangelho tal qual ele é, tal qual como ele é. E não fomos salvos para recebermos afagos, para recebermos mimos e para sermos servidos. A expectativa do coração nosso, do coração da igreja, do nosso coração, é o que Deus quer de mim e não o que Deus tem para me dar. Quem não pensa assim, perdeu a identidade cristã. Há um episódio no capítulo 36 do profeta Jeremias. A Bíblia diz que por ordem de Deus, Jeremias mandou Baruque escrever em um livro, em forma de rolo, as revelações que Deus lhe havia revelado. E a Bíblia diz que quando Baruque começou a ler as revelações que estavam escritas naquele livro em forma de rolo, os funcionários do rei Jeoaquim tremeram. Aí
levaram o livro em forma de rolo para ser lido diante do rei Jeoaquim. E a Bíblia diz que na medida em que o livro em forma de rolo era lido, a Bíblia diz que o rei Jeoaquim tomou um canivete e começou a cortar a parte que foi lida e jogou no braseiro. No fogo, mandou prender Jeremias e Baruque. Meus amados irmãos, comportamento muito triste este do rei Jeoaquim. Mas hoje também não é diferente. Muitos ouvem a palavra de Deus, desprezam-na semelhantemente ao rei Jeoaquim. Meus amados, nós estamos no mundo pecador. O mundo que faz apologia ao pecado. O mundo que desdenha da palavra de Deus e levanta cercas ameaçadoras à pregação do Evangelho. Mas que fiquem sabendo todos que nós, a igreja, não vamos recuar. Não vamos deixar de pregar a verdade. Não vamos jogar a palavra de Deus para baixo do tapete. E nem vamos basear nossa pregação em livros seculares de sociologia, de antropologia, de psicologia e de filosofia. Não. A nossa base é a palavra de Deus. Toda tentativa de querer anular, substituir, achincalhar a palavra de Deus é inútil. Deus manterá sempre a sua palavra viva, eficaz e insubstituível. Portanto, vamos sempre pregar a verdade de Deus, todo o conselho de Deus. Doe em quem doer. Que a potente mão do Deus vivo esteja sobre você, sobre a sua família e sobre o seu ministério. É o meu desejo. Divulgue, propague esta mensagem com outros irmãos e irmãs que você conhece. Vou colocar também no meu canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, toque aí, inscreva-se no meu canal. Louvado seja Deus. Que o Senhor continue com a sua mão sobre você. Amém.